Olá! Espero que todos estejam bem. Para mim é uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez compartilhando um pouco de conhecimento e podendo ajudar aqueles que lidam com dependência química dentro de casa. Eu sou Luliane Roveta, da comunidade Nova Aliança, e hoje o nosso tema será muito especial. Eu já venho prometendo comentar sobre ele, falar sobre ele há algum tempo nos nossos outros vídeos, mas hoje eu trago essa informação que é super pertinente. E se você é um familiar de um dependente químico e lida com essa realidade dentro da sua casa, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos tocar num assunto bem pertinente chamado codependência. Eu tenho certeza que muitas pessoas nunca ouviram falar esse termo, outras já estão familiarizadas. Mas vocês sabiam que a codependência é um problema comum? Principalmente quando nós falamos de dependência química. É algo, infelizmente, até rotineiro no nosso processo de trabalho, nas relações que nós estabelecemos. É importante entender que nós, seres humanos, somos seres relacionais. Nós vivemos através de relacionamento, nós somos constituídos por relacionamento, seja no âmbito da amizade, no âmbito familiar, profissional ou amoroso. Nós nos relacionamos todo o tempo e relacionamento é vida. Mas nesse contexto, algumas vezes, alguns relacionamentos assumem padrões disfuncionais. Isso precisa ser levado em consideração, principalmente quando envolve o relacionamento com o dependente químico. E esse é o nosso assunto de hoje. Antes, eu acho importante a gente enfatizar um conceito que nós já trabalhamos em um vídeo, que é dependência química. Se você não acompanhou esse conteúdo, procure o vídeo chamado Dependência Química. É uma doença mesmo? Lá nós falamos sobre os conceitos, compreendemos os padrões de adoecimento, os padrões de uso das drogas. E é importante para a gente nivelar aqui nosso entendimento que dependência química é uma doença crônica, que necessita de cuidado ao longo da vida. Então, como uma doença necessita de atendimento especializado por profissionais de saúde. Não é falta de força de vontade, não é falta de caráter, nós falamos muito sobre isso no outro vídeo, por isso que há muito preconceito vinculado à dependência química. Não perca a oportunidade e vá lá acompanhar. Mas dependência química é uma doença onde a pessoa desenvolve um padrão de uso com consequências negativas, tanto para o âmbito físico quanto para o âmbito emocional, e que ela fica viciada em uma substância. Nós também tivemos um vídeo também sobre os tipos de drogas, conceituação sobre elas também. A partir daí, nós vamos entrar num âmbito mais profundo. Codependência. Luliane, o que é codependência? Codependência é um padrão de comportamento onde uma pessoa foca, canaliza todas as suas energias em atenção a outra pessoa. Eu vou focalizar a questão da codependência para a dependência química, mas ela pode estar vinculada a qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de família. Mas hoje, como nossa comunidade é voltada para familiares de dependentes químicos, eu vou focar na codependência vinculada à dependência química, tá bom? Esse é o nosso combinado. Como sempre, trazendo uma linguagem bem simples para que você entenda de maneira prática sobre o adoecimento, sobre o que está acontecendo dentro da sua casa. Então, a codependência é um padrão de comportamento onde uma pessoa, que é o codependente, ela foca toda a sua energia e toda a sua atenção nas necessidades do outro, nesse caso, o dependente. Então ela para de olhar para si, para as suas necessidades, para os seus desejos, para o seu bem-estar e vive, foca todas as suas energias nos desejos, no bem-estar e nas necessidades do outro. E isso é emocionalmente muito complicado, é emocionalmente muito destrutivo esse padrão de comportamento, principalmente no âmbito familiar do dependente químico. Então leva um desequilíbrio, isso não é harmônico. Então você precisa compreender que muitas vezes a codependência está instalada dentro da sua casa e você sequer tem ciência que você também desenvolveu padrões que favorecem o consumo do seu parente, do seu familiar, mesmo que isso não seja o seu desejo. Luliane, ok, eu entendi, mas me dá exemplos. Eu vou te dar alguns exemplos de comportamentos que são característicos do codependente. É importante dizer que existem vários tipos de exemplos, de padrões de comportamento, afinal, cada família é única, cada família tem a sua forma de se relacionar. Mas eu vou te dar algumas que eu acredito ser bem comum e que eu vivencio na nossa prática aqui há 15 anos atendendo dependentes químicos, há 15 anos atendendo familiares que têm a codependência, e a gente observou alguns padrões
considerados comuns entre os familiares de dependentes químicos. Primeira coisa, o codependente apresenta sacrifícios pessoais, ou seja, ele coloca tanto o outro em evidência, as necessidades do outro em evidência, que ele se sacrifica pelo outro. Então, seus desejos, a sua vontade é sacrificada e tudo que você faz é em função do outro. E ela ignora os seus próprios sentimentos. Estamos tão focados, o codependente está tão focado em cuidar dos sentimentos do outro, em controlar a vida do outro, em administrar os conflitos, que ela para de olhar para si, ela não consegue identificar os seus próprios sentimentos, né? A gente fala como se fosse um bloqueio pessoal, ela bloqueia o que ela sente para viver uma outra realidade, né? E tenta controlar o comportamento. Isso é muito característico do codependente, né? Ela tenta ter o controle de tudo, inclusive até o comportamento, ela tenta administrar isso. São 3 exemplos principais que a gente observa dentro do comportamento do codependente. E isso traz graves reflexos. Eu sempre falo que os reflexos negativos da codependência são tão importantes quanto da própria dependência. A pessoa ela entra num quadro de adoecimento junto com o paciente que, mesmo querendo, achando que está agindo, tomando atitudes em prol de ajuda, ela está, eu falo que alimentando o ciclo vicioso da dependência. Ela está, mesmo sem querer, alimentando o padrão de adoecimento do seu familiar. Então isso é muito sacrificial para a pessoa e às vezes ela nem identifica isso, ela nem percebe que isso pode estar acontecendo. Às vezes você vive essa realidade e nem percebe que há um padrão disfuncional acontecendo dentro da sua casa, dentro de você mesmo. Muitas vezes o codependente foca tanto no olhar para o dependente que ela tenta controlar tudo à sua volta, principalmente quando envolve a vida e os efeitos do uso de drogas pelo dependente. Então ela acaba desenvolvendo, eu chamo de uma tolerância. Ela começa a aceitar padrões do dependente que normalmente não aceitaríamos. Inclusive, ela começa a esconder coisas que o dependente faz para camuflar e diminuir os conflitos. Então, todo o tempo, o codependente tenta administrar os efeitos maléficos do uso de drogas, as consequências negativas do uso de drogas. A todo tempo, ela tenta administrar, ela toma para si a responsabilidade desse cuidado, a responsabilidade de gerir essas necessidades. Isso se chama codependência e é imbuída, né, é consequência nos nossos comportamentos, na forma como ela age, no seu padrão de comportamento. Já não está no padrão normal, e sim desequilibrado em foco desse outra pessoa, tendo a outra pessoa como foco totalmente das suas ações, das suas atitudes. E isso gera o quê? Quando nós estamos com um padrão, um comportamento emocionalmente destrutivo, a gente acaba tendo consequências negativas. Então pode levar a uma ansiedade, a um quadro de estresse constante, de irritabilidade, de uma ansiedade profunda. E isso pode gerar até consequências físicas, né? Cefaleia, problemas intestinais. Muitas vezes a gente somatiza o que a gente está sentindo. O que é somatizar? Trazer para o nosso aspecto físico as nossas emoções. E a gente acaba adoecendo dentro desse contexto. Importante enfatizar, como eu falei no início, que a codependência não é só vinculada à dependência química. Ela pode ocorrer em qualquer relacionamento, com qualquer pessoa, independente do contexto familiar. Mas, mais uma vez, enfatizo que todo o nosso enredo hoje, todo o nosso diálogo vai ser voltado para o foco da dependência química. Mas, Luliane, qual é a relação da dependência química com a codependência? Como que elas se relacionam? Bom, elas estão intimamente ligadas. O dependente químico precisa de uma ponte, precisa de uma pessoa que ele possa se ancorar emocionalmente para lidar com seus efeitos negativos, com os efeitos negativos do seu uso de drogas, do seu uso excessivo de drogas, em todos os âmbitos, até as consequências efetivamente práticas, como também toda essa questão emocional vinculada ao seu sentimento de insegurança, de culpa, de solidão. E ela precisa de uma pessoa para se ancorar. Em contrapartida, o codependente, que é esse familiar, ele se autorresponsabiliza, ele toma para si essa responsabilidade. Falo que é um fluxo que se retroalimenta. O dependente precisa de uma pessoa para
administrar os seus efeitos negativos do uso de droga, até para ter uma ancoragem emocional. Em contrapartida, o codependente se responsabiliza e as suas atitudes retroalimentam o padrão de adoecimento da dependência química, que é o ciclo vicioso da dependência. E Luli, quais são esses comportamentos que o codependente apresenta? Eu já falei alguns aqui com vocês durante o nosso diálogo, mas eu vou enfatizar também 5 comportamentos de um codependente que a gente observa muito nessa nossa prática profissional, principalmente vinculada à codependência. O primeiro é a negação, né? Muitas vezes o codependente, o familiar, ele não aceita que aquilo está acontecendo ou minimiza que aquilo está acontecendo. Ah, ele é um bom menino. Ah, não é bem assim também. Então ela tenta negar que aquilo está acontecendo ou minimizar o efeito maléfico, as consequências e o problema. Tenta diminuir o problema que está dentro da sua própria casa. E também outra característica, ela tenta encobrir essas consequências negativas. Eu lembro muito de uma família, de uma mãe que chegou num atendimento e ela fala assim, muita coisa ruim acontece, mas o pai não sabe 1/3 do que acontece. Por quê? Ela vivenciava as realidades do adoecimento do filho, as consequências, e ela encobria, ela não contava para o pai do filho que isso estava acontecendo. Então, é uma característica do codependente, ela tenta encobrir para diminuir esses efeitos e assumir para si essas responsabilidades, entendendo que as necessidades do filho era dela, ela que tinha que gerir aquilo tudo. E ela não olhava para si, só olhava para o filho. E a tolerância, que eu já citei também, normalmente ela começa a aceitar padrões, ela começa a aceitar atitudes que normalmente não aceitaria. E isso a cada dia vai se agravando. Um exemplo também que eu tenho é que a mãe incluía nas suas despesas familiares uma parte para manter o uso do filho, liberar recursos para que o filho usasse drogas. Então isso é uma tolerância que com o tempo ela vai assumindo dentro desse padrão de adoecimento do seu comportamento. E ela tenta todo o tempo ajudar esse indivíduo, ela tenta todo o tempo ajudar esse filho, esse irmão, esse pai. Eu não sei qual é o padrão de adoecimento da sua família, quem é o dependente químico da sua família, mas todo o tempo o codependente tenta administrar essas necessidades, esses desejos e o bem-estar desse familiar. E se negligencia, né? Não olha para si, para viver em função do outro. E isso é feito de forma inconsciente. Muitas vezes ela não tem nem noção que ela está agindo dessa maneira. Luli, me dá mais exemplos. Fala um pouco mais de exemplos para mim do comportamento codependente. Já falei um pouco da questão do dinheiro, né? Muitas vezes a família assume a responsabilidade de prover recursos para que esse paciente use drogas, para que esse dependente use drogas, e inclui isso até na receita familiar, na renda familiar, das despesas da família, porque ela começa a entender que isso faz parte do processo, que isso ela não tem o que fazer, e aí ela acredita que esse é o normal, eu tenho um dinheiro já reservado para isso, né? Ou o filho faz pequenos furtos de recursos, da carteira, da bolsa, e ela acha isso normal, ela acredita que isso não é tanto problema, né? É melhor que pegue o meu dinheiro do que faça furtos na rua. Eu ouço muito isso de codependentes. E tenta esconder o problema, é um outro padrão do adoecimento da codependência química. Eu acabei de dar o exemplo do pai. Então tenta minimizar e esconder os problemas da família, dos amigos, toma para si essa responsabilidade. Também um exemplo do padrão de adoecimento. Restrição de liberdade. Tenta controlar tanto a vida do outro que tenta restringir a liberdade. Eu tenho um exemplo de uma esposa que eu me recordo, que ela escondia a chave do carro do marido para que ele não saísse. Isso não ia resolver o problema, mas na cabeça dela ela estaria administrando uma situação. Isso também é um exemplo de um padrão codependente, de um comportamento codependente. Ela escondia a chave para não permitir que o marido saísse. Então ela tenta controlar a liberdade, ela tenta controlar a vida desse familiar, entendendo que ela é responsável por isso. E isso gera uma camada de frustração, porque ela cria todo um enredo de cuidado, de expectativa, de que aquele comportamento vai trazer resultados, e isso não acontece. Tem um retorno esperado. Então isso gera uma situação de frustração. Então isso é uma característica muito do codependente. É importante a gente observar, eu enfatizo mais uma vez, o codependente bloqueia as suas emoções e vive em função do outro.
as necessidades, os desejos e o bem-estar de outra pessoa passa a ser prioridade. E isso é altamente destrutivo emocionalmente, porque eu paro de olhar para mim enquanto família, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto irmã, para olhar um outro contexto, para olhar uma vida do outro e tentar administrar isso a todo tempo. Eu me recordo de trazendo assim, eu gosto muito de enfatizar exemplos para que você compreenda de forma prática que nós estamos conversando. Não, eu sempre falo que nós não estamos aqui para nos tornar especialistas e atender pessoas com dependência química, até porque isso é uma bagagem muito mais complexa de conhecimento. Nosso objetivo aqui é te trazer informações, conhecimento para que você consiga de forma prática lidar com o dependente químico dentro de casa. Eu não conheço a sua realidade, mas eu sei que os padrões de adoecimento muitas vezes acabam se repetindo e a nossa realidade pode ajudar a sua realidade. Eu lembro agora de 2 exemplos práticos. O exemplo de uma mãe com um filho. Isso é muito repetitivo, a gente observa muito porque é a mãe que ela fica nesse processo de cuidado e naturalmente nós mães, né, eu também sou mãe, nós temos essa questão do cuidado, da proteção que vem de nós, do instinto da maternidade. Então isso perpetua na nossa vida, só que entra numa hora que na dependência química isso passa o padrão desequilibrado. Essa mãe tentava tanto gerir a vida do filho que o filho, mesmo casado, assumiu um outro relacionamento, né? E adoecido pelo uso de drogas, ela geria a família do filho. O filho morava dentro da casa dela, ela geria todos os recursos da família. Então ela entendia como ela sendo responsável por isso. E ela falava assim, eu tenho medo de morrer, porque se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Né? Olha esse peso, olha essa responsabilidade que ela toma para si. Da mesma maneira, uma esposa com o marido dependente químico. A esposa, ela toma para si a responsabilidade de administrar e principalmente eu lembro de casos de família, de esposas que geriam tudo. O marido não tinha controle de absolutamente nada da vida. E a esposa todo o tempo administrava o controle da chave do carro, as contas bancárias, tudo. Se houvesse algum problema de cunho decorrência, ele fazia uso de bebida alcoólica na rua, ela ia gerir esse conflito, ela ia administrar esse conflito. Então são exemplos que eu observo muito na nossa prática profissional e são padrões de adoecimento do codependente. Você pode olhar para mim nessa altura do campeonato e falar assim, nossa, Luli, eu me identifico com o que você está falando. Inclusive, são práticas que às vezes eu tomo para mim, que eu pratico aqui na minha vivência. Bom, primeiro você pode me perguntar, será que eu sou um codependente? Importante você entender que, como qualquer padrão disfuncional de comportamento, muitas vezes a pessoa não sabe que tem essa disfunção, né? E isso é comum, as pessoas desconhecerem que vivenciam essa realidade. Então, como eu disse, às vezes tem alguém aqui que já tem a ciência, inclusive faça até acompanhamento para tratar sua codependência, mas às vezes tem pessoas que eu estou trazendo uma grande novidade. Mas por que eu estou falando sobre isso, sobre o padrão de desconhecer? Porque muitas pessoas acreditam que esses comportamentos, esses elos afetivos com a pessoa dependente são normais. Afinal, é isso que uma mãe tem que fazer, né? Cuidar do filho. É isso que uma esposa tem que fazer, cuidar do marido. E não consegue notar, perceber que há um desequilíbrio. Porque é isso que é esperado. É isso que ela acredita ser o normal. E não consegue entender essa disfunção, esse adoecimento emocional que ela vive, de retroalimentação com o dependente químico. Eu falo que a codependência faz laços imperceptíveis, que às vezes é até difícil encontrar as raízes disso, porque ela é um processo de adoecimento tão entrelaçado que a pessoa não consegue enxergar que da forma como ela age é fora do normal, é disfuncional. E ela às vezes não enxerga que isso traz tanto prejuízo para si. Às vezes, quando ela vai olhar para si, para perceber que há um prejuízo, ela já está há anos e anos vivendo dentro desse padrão de adoecimento emocional e com consequências graves, como eu citei, uma depressão, uma ansiedade, um estresse generalizado, contínuo. Então, isso são padrões negativos que a pessoa vivencia e muitas vezes ela nem sequer percebe que ela está adoecida. E é muito comum, principalmente a gente observa na clínica, quando
quando a gente começa a abrir essa caixinha, começa a trazer essas reflexões e essas ponderações para os familiares, para o codependente, há uma negação, né? Não, mas não é bem assim. Ou não, Luliane, mas eu faço isso por causa disso. Tem sempre uma justificativa, tem sempre um contexto. Então, negar é igual o dependente químico. O dependente químico, uma das principais características é negar os efeitos negativos, né, do uso das drogas. O codependente também, ele nega que o comportamento dele é destrutivo, que o comportamento, a forma como ele faz, até porque ele faz para ajudar, não com a perspectiva de que está prejudicando. Então, quando ele toma ciência, opa, a forma como eu estou agindo não é um padrão normal, às vezes pode trazer estranheza e até uma negação inicial. Mas uma coisa que eu acredito importante, se você percebeu, se você se identifica em alguma dessas falas, é hora de dar um stop, como nós falamos na clínica. É hora de perceber que há algo errado e trabalhar. Luli, mas tem solução? Luli, tem jeito? Calma. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, nós vamos conversar sobre isso. É o que eu sempre falo em todos os vídeos. Eu repito, não é hora de se culpar. Seja carinhoso com você. Porque muitas vezes a gente entra no processo de autocobrança e o que nós menos precisamos agora é cobrança, autocobrança. Nós precisamos entender que há algo errado e fazer algo diferente. E eu trouxe para vocês algo que eu gosto muito, né? Que, assim, existem padrões e características que contribuem como uma ferramenta para identificar se você se percebe como um codependente. E essa ferramenta, esses padrões são definidos codependentes anônimos, e eu gosto muito dos grupos de Muito Ajuda, eu até estudo muito sobre eles, e os codependentes anônimos, eles trazem alguns padrões e características como ferramenta para se reconhecer como um codependente. Eu vou ler e listar alguns aqui para vocês fazerem algumas reflexões aí com vocês, até porque se a gente for entrar no mérito de cada um deles, a gente pode se prolongar muito. Mas meu desafio agora é você fazer algumas reflexões em cima das afirmações que eu vou fazer, para que você faça uma autoanálise, para que você tenha um auxílio de se perceber como codependente. Vamos lá? Primeiro padrão é o padrão de negação. Eu já falei muito dele aqui com vocês durante a nossa conversa. O padrão de negação, o codependente tem dificuldades em identificar sentimentos, minimiza, muda ou nega seus próprios sentimentos. Lembra que nós falamos do bloqueio? Ele se bloqueia para viver em função do outro. E a dedicação em ajudar ou mudar outras pessoas. O foco não é em si, o foco é em outra pessoa. A autoestima, dificuldade em tomar decisões, não se achar suficiente bom no que faz, vergonha em receber elogios, reconhecimento ou presentes e dificuldade em pedir ajuda. Nós vamos ter um momento que nós vamos trabalhar um conteúdo só sobre a dificuldade que o familiar de dependente químico tem em pedir ajuda. Isso é muito característico da baixa autoestima. Padrões de controle. Acredita que o outro é incapaz de viver sem sua ajuda. Lembra que eu dei o exemplo da mãe que estava preocupada se morresse, quem iria cuidar do filho? Então ela não consegue imaginar que o outro vai conseguir viver sem a ajuda dela, né? Porque ela administra tudo e enxergar que o outro pode existir sem a ajuda dela é inconcebível. Ressentir quando recusam a sua oferta de ajuda, quando fala, não, pode deixar que eu faço, não. É até estranho, por que não está querendo minha ajuda? Né? Ela entra no padrão de comportamento tão doentio que ela acaba se ressentindo quando oferece ajuda e a oferta da ajuda dela é recusada. Usar o sexo para obter aprovação e aceitação. Necessidade de se sentir excessivo na vida do outro. O foco é o outro, as necessidades do outro, o bem-estar do outro e se anula, né? Os seus sentimentos, as suas vontades são anuladas, né? Isso são os padrões de controle. É todo o tempo tentando administrar a vida de outra pessoa. Padrões de conformidade. Comprometer integridade e valores para evitar rejeição ou raiva dos outros. Então eu entro no molde que eu acredito ser o ideal para que eu não tenha uma rejeição, eu esteja todo o tempo conforme o esperado. Empatia excessiva, todo o tempo eu estou preocupada com o outro, a realidade do outro, e eu sofro com isso. Manter lealdade em situações penosas por muito tempo. Lembra que eu falei do sacrifício? O codependente, ele se sacrifica,
né? Ele todo o tempo faz pelo outro, até porque nós estamos dispostos a ajudar no ambiente familiar, a gente um ajuda o outro, mas muitas vezes na relação de codependência essa ajuda é sacrificial, há um peso, há uma dor para que aquilo aconteça, né? Priorizar a vontade dos outros, o que vale é o que o outro quer, o que vale é a necessidade do outro e não a minha. E os padrões de evitação. Busco me manter ocupado o tempo todo com qualquer... Ou um outro padrão são os padrões de evitação. Buscar manter-se ocupado o tempo todo com qualquer coisa. Trabalhos, filmes, série, cuidar dos outros. Afinal, eu não quero me encontrar, eu não quero me deparar com os meus sentimentos. Então, se manter ocupado é um padrão de evitação. Desenvolve sintomas de ansiedade quando procura estar pensando ou se preocupando com algo ou alguém. Nunca é um momento para descansar, para relaxar. Todo o tempo é preocupado, ansioso com o que está acontecendo ou o que pode acontecer. Sente dificuldades em lidar com a rotina ou momentos tranquilos. Sempre nega observações de outras pessoas quando elas falam: você precisa descansar, você se parece triste, você está comendo mal. Então, quando o olhar é para ela, existe um padrão de adoecimento disfuncional que causa estranheza, né? Nossa, Luli, não sei se essa foi a sua realidade. Se você vive com um dependente químico em casa, muito provável que em algumas situações você se identifique. E se você se identificou, você pode me perguntar: Luli, o que fazer? Me identifiquei muito no que você falou, nos exemplos que você trouxe. E eu me preocupei agora, Luli, eu me preocupei porque eu acredito que eu possa estar vivenciando uma realidade de codependência e ainda nem percebia. O que eu posso fazer? Eu sempre falo que a primeira coisa é entender que há tratamento. Muitas vezes há um caso de desesperança, as pessoas acham que a situação não tem solução, mas tanto para a dependência química do seu familiar tem tratamento, tanto para o seu padrão, do seu comportamento adoecido, tem tratamento. Existem estratégias terapêuticas, abordagens aplicadas por profissionais, por grupos, que contribuem em foco para 2 pilares. A todas as abordagens eu gosto de trabalhar isso, principalmente aqui na clínica, que tem 2 abordagens principais. Primeiro é entender o comportamento. Por que eu estou agindo dessa forma? E trazer esse entendimento, tomar ciência desse entendimento. E segundo, focar em treinar e adquirir habilidades novas para lidar com o dependente químico. Você precisa desenvolver um novo padrão. Eu falo que não conseguimos mudar o padrão se a gente não adotar novos padrões. E treinar, construir, trazer essas novas habilidades para lidar com o seu familiar dependente químico precisa ser um foco das estratégias terapêuticas para o cuidado com o codependente, né? Luli, mas resume para mim, se você pudesse, eu falo que o conselho fosse bom, vendia, né? Mas eu gosto de dar 5 orientações para os familiares codependentes que muitas vezes não sabem o que fazer e, sinceramente, eu compreendo. Eu compreendo porque há 15 anos eu trabalho com isso, eu vivencio, acolho essas pessoas, os codependentes. E eu já tive um caso de dependência química na minha família, eu já relatei isso em alguns vídeos. Então, por vivência própria, eu sei como é difícil sair de padrões disfuncionais, adquirir novas formas, novos comportamentos. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas é possível. Você precisa acreditar nisso. É possível. Eu conheço a minha história é uma realidade e eu conheço dezenas e dezenas de outras histórias que também mudaram sua perspectiva, mudaram o seu modo de viver e você precisa acreditar que há esperança. Vou te dar 5 conselhos. O primeiro, aceite. Aceite que há algo errado. Aceite que alguma coisa está fora do padrão, que precisa ser ajustado. Tome ciência. É igual aquele ditado, né? Não vamos tapar o sol com a peneira. Aceitar que você precisa de ajuda e olhar para si é fundamental. Eu falo que a prática do autocuidado precisa começar a ser desenvolvida. Você precisa começar a fazer o que você gosta, olhar para as suas necessidades, para os seus desejos. Então, aceitar que há algo fora do normal é muito importante. E até porque
estrategicamente nas abordagens, definir, eu nem vou entrar nesse mérito agora, porque é uma abordagem terapêutica, mas definir limites saudáveis nesse relacionamento, nessa lida, é super importante. Outro ponto é ajuda. Então, não só reconhecer, o primeiro passo, né, de reconhecer e aceitar que há algo errado, como é para o dependente químico, para a codependência, mas nada adianta você aceitar se você não procurar ajuda. Ajuda profissional especializada, eu sempre brinco, muito cuidado com o vizinho. Muito cuidado com o vizinho que dá conselho, que fala faz isso, faz aquilo. Há um senso comum que muitas vezes não é um correto na lida com o dependente químico e na sua forma de enxergar os seus padrões, porque às vezes o padrão de comportamento do seu vizinho também é disfuncional, né? Então você precisa procurar ajuda especializada por profissionais especializados, e eu gosto muito também dos grupos de ajuda, né? Os grupos de mútua ajuda são extremamente importantes, porque você vai entender que você não está sozinho, que existem outras pessoas que, assim como você, vivem num padrão de dependência química dentro da sua casa, vivem um padrão de codependência, e essa ajuda de vivência, de troca de experiências, contribui muito, muito, muito como uma estratégia terapêutica para um cuidado a um codependente. E também um outro conselho, já estamos no terceiro, eu estou brincando que é conselho, né? Mas nem é conselho, é uma forma como a gente trabalha, como a gente orienta. Não acredite que o problema de dependência química do seu familiar vai resolver por si só. Não fazer nada é a pior decisão que você vai tomar, né? Existe até uma frase: decidir não fazer nada é a pior decisão que você pode tomar. E isso é para dependência química. Não vai se resolver sozinho. O tempo vai resolver. É uma fase, vai passar. Se é um dependente químico, tem um diagnóstico, é uma doença e precisa de tratamento. Então, buscar uma ajuda e compreender que precisa buscar uma estratégia dentro dos arsenais, dentro das possibilidades terapêuticas de cuidado, é extremamente importante. 4, entender. Eu falei que são 5, mas são 4, a quinta é um resultado, né? 4, entender e de verdade acreditar que há uma outra forma de viver. Acreditar que olhar para si é importante e realmente olhar para si. E ser paciente com você mesmo, não tendo vergonha. Infelizmente, a dependência química envolve ainda uma série de vergonhas. As pessoas têm vergonha da realidade, têm vergonha de pedir ajuda por uma série de fatores. Não vou entrar neles nesse momento, mas há uma série de fatores que a pessoa fica envergonhada de pedir ajuda. Mas é necessário, porque pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de muita força. Você encarar os seus problemas e identificar que algo precisa ser feito é sinal de muita força. E resumindo, 5º, eu tenho uma fórmula que eu adoro, que eu falo sempre. Tempo mais esforço, mais comprometimento é igual ao tratamento. Não é fácil, demanda tempo. Você precisa entender que para tudo há um tempo e você vai semear para colher ao longo do tempo. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa contínua. Hoje você faz de um jeito, amanhã repete. Às vezes as coisas vão sair do que você acredita ser o esperado, mas demanda tempo. 2º, esforço. Não é fácil mudar nossos comportamentos disfuncionais. Eu brinco que chega a ser dolorido, porque a gente está 20, 30 anos fazendo dessa maneira. Como você muda esse hábito, esses padrões de comportamento, de pensamentos, né, de sentimentos? Não é fácil, mas se você se esforçar, é possível. E 3º, se comprometer. Você querer que haja uma mudança e você identificar que necessita dessa mudança. Porque só você identificar que há algo errado e não se comprometer para mudar esse padrão, não adianta nada. Então, tempo mais esforço, mais comprometimento, resultado é tratamento. Não é fácil, como eu disse, por experiência própria, eu sei que não é fácil, mas você não está sozinho. E estar aqui, me ouvindo todos esses minutos, vendo os outros vídeos, estar buscando conhecimento, é sinal de que você entende que coisas precisam ser mudadas, que padrões precisam ser
reconstruídos, remoldados. E eu te agradeço muito por permitir que eu esteja com você nessa jornada. Vou encerrando por aqui. Por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe com alguma outra pessoa que você acredita que esteja vivendo esses padrões. Às vezes não é você, mas você enxerga uma outra pessoa que esteja num padrão disfuncional. Compartilhe esse vídeo, convide para participar da nossa comunidade Nova Aliança. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com você para que juntos consigamos alcançar o nosso maior objetivo, lidar com o dependente químico dentro de casa. Um abraço!